Bom dia, vou partilhar a apresentação relativa ao projeto final que não era este, é o PowerPoint, e o PowerPoint está aqui. Espero que consigam ver, e vou colocar em modo apresentação e dizer que vamos ver aqui exemplos de trabalhos, ok? Particularmente no que se refere ao projeto final a realizar no final do curso, que é a parte mais pesada, ou a avaliação com mais peso e que vai dar mais algum trabalho comparativamente aos vários testes escritos que vamos realizar. Por falar em testes escritos, portanto, só reforçar que cada unidade curricular tem um total de 12 horas, de 18 horas. 12 horas terá formalmente o projeto final, portanto 18 horas repartidas nas mais ou menos 3 sessões por semana. Após concluirmos cada uma dessas unidades curriculares, cerca de 2 semanas depois, vamos disponibilizar o teste escrito a realizar, em princípio, no Moodle. Esse teste que já agora chama a atenção, foi enviado para o WhatsApp um teste de avaliação de competências iniciais que serve para nos balizarmos relativamente portanto, aos conhecimentos de base, mas serve também para as pessoas se familiarizarem com o tipo de teste de resposta múltipla que vamos lançar. Portanto, será uma coisa muito parecida. Porventura, algumas daquelas questões vão aparecer outra vez formalmente incluídas nos vários testes, pelo que pedia o favor de preencherem, responderem ao mesmo ainda durante esta ou próxima semana. Cada teste vai ter no mínimo 20 até 40, cerca de 40 questões, e cada questão, portanto, vai valer entre 1 a meio ponto, numa escala de 20 valores. Quando entrarem no teste, vão ter sempre 3 tentativas para realizar, não há limite de tempo, podem consultar o que quiserem, e o objetivo é conseguir ter 20 valores, mas portanto, correndo menos bem, já sabem que podem voltar a fazer o teste mais 2 vezes, e conta sempre a melhor classificação obtida. Estes testes devem ser realizados até ao final da época normal de exames da nossa escola, que será algures em janeiro, não de 2025, mas de 2026. E esse calendário essa data será informada, mas basicamente haverá uma data limite para nós podermos lançar. Portanto, é uma data limite em que vão entregar o projeto final e em que os testes têm que estar concluídos para eu poder lançar as pautas, portanto, e ficarem com o curso concluído nesta altura. Portanto, meados de janeiro,
quem realizar todas estas avaliações dentro da chamada época normal, lançamos as notas e, a partir daí, podem pedir o diploma. Quem não fechar ou o projeto final ou algum dos testes, por algum motivo, nessa época, existe a época de recurso. A época de recurso, portanto, ainda vai correr em janeiro, e será, haverá uma semana de intervalo e depois temos cerca de 2 semanas para realizar todos os exames da época de recurso, e obriga a inscrição, ok? Portanto, relativamente à época normal, não há necessidade de inscrição, porque ela coincide com a avaliação contínua, mas relativamente à época de recurso, portanto, se alguém optar por fazer em época de recurso, tem que se inscrever especificamente em cada uma das unidades curriculares ou do projeto final para e claro que terá outra data para realizar essa avaliação, ou se alguém decidir que dá mais jeito de fazer portanto, mais tarde, no mês de janeiro. Mas, por favor, tentem realizar dentro da época normal, até porque em época de recurso carece de inscrição e pagamento dessa inscrição. Não é muito, mas não será. Portanto, é mais simpático se conseguirem realizar tudo logo na época normal. Para quem não conseguir, por algum motivo, realizar na época normal ou na época de recurso, existe a época especial, mas que será só em julho. Essa época especial, claro que têm que se inscrever também à parte, mas vamos acreditar que conseguimos realizar a generalidade das avaliações até meados de janeiro. A nota final, portanto, para pedirmos o diploma, a nota final é realizada com esta fórmula de média ponderada, uma vez que temos cada unidade curricular tem 2 créditos, mas o projeto final tem 3 créditos e, portanto, a nota para chegarmos à nota final do curso de pós-graduação que pesa 15 créditos será, portanto, feita desta forma, o que significa que precisamos de ter estas notas lançadas para conseguirmos chegar a esse diploma. Antes de falar do projeto final, relembrar que existe uma declaração oficial na escola relativamente à realização de exames e da preparação para esses exames, que vocês podem utilizar durante a avaliação contínua ou podem utilizar na época de exame e que podem pedir, têm direito ao dia antes e ao dia de realização e para efeitos de justificação a nível profissional. Eu sei que isto está muito dependente das entidades patronais, mas é um direito que assiste a quem trabalha. Isto é uma escola pública e nós vamos assinar, portanto, qualquer regente das unidades curriculares, ou seja, eu, a professora Fátima Ramalho ou o professor Marco Branco, poderá assinar essa declaração
quando vocês entenderem, uma vez que temos aqui não temos uma data certa para realizar os testes, portanto, quando vocês decidirem realizar cada teste, já sabem que podem utilizar esta declaração. O que é que pedimos? Eu vou deixar o modelo em Word portanto, na nossa pasta dos ficheiros. Quando vocês quiserem a declaração, por favor, preencham com as datas e com os dados que pedem, colocam em PDF, enviam para um de nós, para nós fazermos a assinatura digital e terem logo isso disponível. O mesmo se aplica quando realizarmos o seminário prático aqui em Rio Maior e temos, portanto, têm direito na mesma a ter essas justificações, porque é formação, e ao dia em que formos apresentar o projeto final, que está já marcado para o dia 15 de dezembro. Portanto, vai contar como uma avaliação para terem direito a estar a apresentar nesse dia, embora esse dia é perfeitamente ajustado depois em função das nossas disponibilidades. Ou seja, se alguém não puder no dia 15, durante a semana haverá com certeza algum momento em que se possa fazer essa avaliação. Alguma questão sobre isto? Estão a ouvir-me, não estão? Sim, tudo claro. Ok. Então, projeto final. O projeto final. Vamos chato. Como? Ai, peço desculpa, estava ligado. Ai, desculpa. Relativamente ao projeto final, ele vai ser constituído por 2 elementos, ok? Normalmente existe um elemento que nós chamamos mais técnico, ok? E que, tendo em conta que o grupo, cerca de metade do grupo é da área do exercício, outra metade do grupo é da área da saúde, quer da área de enfermagem, de saúde materna, quer da área da fisioterapia, nós temos aqui diferentes tipos de elementos de cariz mais técnico e temos e este elemento de cariz mais técnico poderá e deverá ser realizado em grupo, grupo e preferencialmente multidisciplinar, se assim o entenderem, e temos outro elemento que lhe chamamos de cariz mais técnico-científico, ou seja, sendo uma pós-graduação, temos que ter aqui um elemento que implique que vão reunir o conhecimento, vão se basear em evidência e vão apresentar um determinado estudo, preferencialmente em formato que se possa publicar, em formato onde possa haver transferência de conhecimento. Não obstante, e como algumas pessoas já têm mestrado, algumas até já têm doutoramento, algumas querem aproveitar este projeto para seguir para mestrado ou para seguir para doutoramento, podem optar por realizar 2 elementos mais científicos, substituindo o de cariz técnico ou não, ok? Então, relativamente ao elemento de cariz mais técnico, temos aqui
várias opções ou várias tipologias para que pronto, possam optar em função também dos vossos interesses. A primeira proposta poderá ser um conteúdo educativo multimédia, ou seja, um conjunto de vídeos, temos ali uma referência em termos de duração, que pode ter a ver com sessões de exercício físico, e tem vários exemplos no nosso canal da Gravidez Ativa. Pode ser um vídeo que seja mais um webinar, portanto, um tutorial. Pode ser uma ferramenta que tenha a ver com a promoção da atividade física e saúde. Portanto, em função das especialidades do ponto de vista profissional, portanto, há muitos assuntos que será interessante abordar, assuntos esses que devem, à partida, seguir uma lógica, e por isso temos também um documento de apoio que permite, que explica quando estamos a desenvolver um determinado recurso, devemos seguir determinados passos e por conseguinte não faltarão ideias daquilo que é pertinente que pudéssemos construir e, assumindo que a qualidade é muito boa, ser publicado de forma aberta, se assim o entenderem, no âmbito daquele canal YouTube. Uma segunda sugestão será o desenvolvimento de um recurso educativo. Relativo, o que é um recurso educativo? Também vai obedecer a um conjunto de... Portanto, a uma explicação prévia porque é que estamos a realizar um determinado recurso educativo, porque é que selecionamos aqueles conteúdos, quem foram os especialistas que produziram esses conteúdos, como é que os destinatários, ou neste caso as destinatárias, veem esses conteúdos. Temos um exemplo de partida que, aliás, temos vários booklets na literatura, alguns deles, inclusivamente, são tão interessantes que mereciam ser traduzidos ou ajustados. Temos o Guia da Gravidez Ativa, que neste momento está a ser desenvolvido um processo de consulta à população, às destinatárias, neste caso as mulheres grávidas e as mulheres no pós-parto, uma vez que este recurso já foi publicado em 2020 e neste momento necessita de revisão e, portanto, existe um questionário que já está preparado para perguntar a várias pessoas a opinião sobre os mesmos e decorrente dessas opiniões, haver uma proposta de melhoria e atualização. Portanto, há uma colega vossa da pós-graduação anterior e que neste momento está em mestrado, que está a liderar este processo. Se alguém estiver interessado em colaborar, pois é perfeitamente válido e útil. Relativamente ao Guia de Gravidez Ativa, também temos o guia um guia de apoio para profissionais da saúde,
que permite ter ali orientações relativamente à promoção da atividade física e do estilo de vida saudável, portanto, nomeadamente ao nível do sono e da nutrição, e também poderá ser uma hipótese. Aqui o terceiro ponto poderá ser a tradução de um recurso que já exista, e como exemplo, um documento de guidelines. O ano passado houve um grupo de estudantes desta pós-graduação que incluía pessoas da área do exercício e pessoas da área da enfermagem de saúde materna e da fisioterapia, que prepararam a tradução de um documento de guidelines, neste caso das guidelines espanholas, que foi um processo que, portanto, foram publicadas em espanhol em 2023 e foi realizado toda a tradução para a língua portuguesa, e neste caso já estamos na segunda fase relativamente à verificação desta tradução e falta fechar a última fase. Portanto, se alguém tiver interesse em colaborar portanto, neste trabalho, é um trabalho que já está bastante adiantado e que poderá ser pronto, de interesse, mais-valia para quem quer ficar com esta primeira parte resolvida. Portanto, guidelines espanholas. Guidelines para, aliás, guia de prática clínica para o exercício na gravidez. Nesta conformidade, houve outro processo com o qual colaborei no grupo de trabalho, que foi a produção das recomendações para atividade física durante a gravidez e o pós-parto da Irlanda. Esse documento, obviamente, foi produzido em inglês, está super interessante, embora eu sou altamente suspeita, mas é um documento muito interessante porque fez ali um conjunto organizou as ideias para comunicar com profissionais de saúde, organizou as ideias para comunicar para profissionais do exercício e organizou as ideias para comunicar com as mulheres. E por conseguinte, temos ali orientações que foram redigidas tendo em conta diferentes destinatários. Portanto, esse documento, que eu creio que até já partilhei convosco, ainda não começou a ser traduzido. Se alguém tiver interesse, pois vamos falar para a outra semana, mas é também uma possibilidade interessante em termos portanto, para fecharmos esta primeira parte. E relembro, pode ser em grupo. Aqui no quarto ponto, temos um plano de programa comunitário. Portanto, aqui neste caso, o objetivo é organizarem, portanto, fazerem o planeamento de um programa comunitário de, leia-se, promoção da atividade física e saúde durante a gravidez e o pós-parto,
preferencialmente multidisciplinar, portanto, a tal questão que pode ser concebida tendo em conta um determinado centro de saúde e tendo em conta as várias valências que devem existir do ponto de vista do exercício, do ponto de vista da preparação para o parto, do ponto de vista da recuperação do parto, do ponto de vista da vigilância em saúde. O programa específico de exercício durante o pós-parto, que é diferente do programa de recuperação ao nível da fisioterapia. Portanto, este plano de programa comunitário poderá, mais tarde, poderão transformá-lo num projeto formal para solicitar financiamento a alguma entidade e aqui o teaser de 2 minutos é um vídeo, portanto este teaser é uma apresentação em vídeo, porque hoje em dia cada vez mais nos pedem os resumos daquilo que nós queremos nestes formatos digitais. Portanto, relativamente a este plano de programa comunitário, isto pode ter bastante interesse a nível profissional e existe também portanto, uma guideline para poderem, um modelo que possam seguir para poder implementá-lo. Aqui a azul poderá existir também uma candidatura a financiamento. Portanto, aqui neste caso estamos a falar de projetos de investigação e ou desenvolvimento, tendo em conta as várias possibilidades, quer ao nível da saúde, quer ao nível do desporto, que poderá interessar começar a preparar em grupo e que depois tenha consequência, portanto, dou aqui lanço aqui já a ideia. Quem está interessado no ponto de vista da intervenção prática, haverá, espero eu, várias possibilidades a nível do Instituto Português do Desporto e da Juventude, ok? Que lança todos os anos oportunidades de financiamento para o plano de promoção do desporto para todos, portanto, eles chamam-lhe o desporto para todos. Poderá haver a nível, isto ainda não sei, mas em princípio poderá haver oportunidades relativamente ao Plano Nacional da Promoção da Atividade Física da Direção-Geral da Saúde. Isto, estou a falar de projetos de desenvolvimento e que possam incluir também uma parte ligada à investigação, ou então podemos pensar que existe a Fundação para a Ciência e Tecnologia, pelo menos por enquanto, porque vai ser transformada em Agência de Investigação e Inovação a partir de janeiro de 2026, segundo as palavras do Sr. Ministro, mas esta agência lança de vez em quando oportunidades relativamente aos projetos exploratórios e poderá ser interessante começarem a planear um destes projetos, uma vez que poderá contemplar, ou melhor, obrigatoriamente vai contemplar a existência de bolsas de mestrado ou bolsas de doutoramento que vocês poderiam aproveitar ou beneficiar delas. Finalmente, temos aqui o plano de desenvolvimento de uma aplicação informática que
haverá mais apoio quando tiverem a unidade curricular da tecnologia. Uma destas aplicações informáticas é um trabalho que já tem vindo a ser desenvolvido por duas colegas que realizaram a pós-graduação e que estão neste momento a realizar mestrado com esta temática e aqui no que se refere às aplicações informáticas e nomeadamente a utilização de inteligência artificial que está aí para ficar. Portanto, há todo um mundo de ideias e desenvolvimento. Por conseguinte, portanto, elemento de cariz técnico, temos aqui várias hipóteses que já vamos ver alguns exemplos mais à frente nesta apresentação. O segundo elemento que eventualmente poderá incluir outras pessoas, vou só aqui mudar para os auriculares para se ouvir melhor. Desculpa. Este segundo elemento, estamos a ouvir bem, certo? Hello? Sim, sim. Obrigada. Este segundo elemento, portanto, de cariz científico, vai ter uma avaliação individual. Portanto, isto não significa que não façam alguns trabalhos com outras pessoas. Portanto, até é desejável termos outras pessoas envolvidas, porque ninguém escreve artigos sozinho, ok? Não obstante, aqui no curso, nós vamos, tal como numa dissertação ou numa tese de doutoramento, nós vamos avaliar o autor, portanto, o primeiro autor do estudo que for apresentado. O que é que eu sugiro? Se poderão alguns grupos trabalhar em conjunto, mas uma pessoa desse grupo é primeiro autor do estudo que vai ser avaliado no seu projeto final e colocar o nome dos colegas também como autores e depois fazer da mesma forma relativamente aos outros estudos que vão ser incluídos nos projetos finais dos outros elementos do grupo. Relativamente a este elemento, temos todo um mundo de possibilidades, ou seja, vamos ao longo das várias sessões perceber que existem vários tipos de metodologias de investigação, de metodologias de publicação. Vamos ter sessões específicas sobre esta temática, portanto, perceber exatamente porque é que há vários tipos de revisão que existem. Existem artigos que nos dão orientações metodológicas, que existem artigos que são de validação, mas esta validação, o que é que isto quer dizer? Poderá ser um trabalho mais qualitativo ou mais quantitativo, poderá ser um protocolo, ok? Poderá ser um estudo piloto relativamente a um estudo de intervenção, ou, porventura,
se assim o entenderem, podem fazer um protocolo e logo um piloto, ou uma revisão e um protocolo. Portanto, será a vossa escolha. É claro que alguns trabalhos implicam intervenção e têm aqui um tempo mais limitado para essa intervenção, mas a maior parte das sugestões que aqui estão conseguem-se realizar perfeitamente com base em estudos transversais, ou seja, que bastará um momento para recolher os dados e desenvolver este trabalho. Temos aqui também uma hipótese de poderem desenvolver um projeto de dissertação ou de tese, se for esse o vosso interesse. Ou seja, como não existe uma defesa formal, okay, tal como existe em mestrado e em doutoramento, é perfeitamente execuível, viável e interessante que possam desenvolver algum destes trabalhos. Vão ter uma nota relativamente a uma cadeira, portanto, a uma unidade curricular, e para o ano pegam no trabalho que é vosso e utilizam como projeto de dissertação ou projeto de doutoramento ou artigo de outra coisa qualquer que vos interesse publicar. Dizer também que para cada uma destas ideias, porque há mais, portanto, isto não é limitado àquilo que são as possibilidades, mas para cada uma destas ideias ou outras ideias existem orientações específicas ou existem artigos metodológicos que nos podem ajudar. Daqui, portanto, estes dois primeiros slides apresentam as ideias do ponto de vista global. A partir daqui, esta apresentação vai ter a descrição, embora existam também documentos orientadores, portanto, em Word, prontinhos a utilizar e a seguir, mas basicamente aqui estão os tópicos principais a incluir. Por exemplo, queremos produzir um webinar ou uma sessão de exercício sobre uma determinada temática, não é? Por exemplo, a importância do Pilates relativamente para enquadrar no estilo de vida ativo e saudável durante a gravidez, ou a importância de um programa de preparação para o parto ou de recuperação do parto. Portanto, em primeiro lugar, devemos identificar bem esse tópico e a pertinência do mesmo, e aqui, para justificar a importância de um tópico, podemos ir procurar uma boa revisão narrativa ou uma boa revisão sistemática que sustente a importância daquele tópico selecionado. Devemos descrever genericamente os objetivos, os destinatários, a estrutura dos conteúdos, ou seja, atenção, isto é meia página para cada é escrever meia dúzia de parágrafos sobre o assunto, não é preciso uma dissertação.
Preferencialmente, se temos a validação por especialistas, ou seja, construímos um determinado recurso, organizámos as ideias e essas ideias foram suportadas por outros profissionais e, muito importante também, a avaliação pelos destinatários. Por exemplo, se eu vou construir um guia para a grávida atleta, é interessante perceber se primeiro organizo as ideias, posso perguntar a outros especialistas, não é? Na área do exercício, na área do desporto, na área da saúde. Mas depois é importante perceber nem que seja meia dúzia de mulheres atletas ou de profissionais se acham que aquilo é importante ou não. Okay? Portanto, é nesse sentido que nós abordamos aqui esta questão de termos algo que tenha sido avaliado pelos destinatários antes e após a sua concretização. Temos aqui, desculpem, isto aplica-se quer quando eu estou a pensar fazer um conteúdo multimédia, quer quando estou a pensar realizar um guia ou um booklet e aqui também incluído está algumas referências onde nós podemos ir, aliás, estão exemplos de algumas referências que podemos ler e tirar algumas ideias e até referenciar, ok? Por exemplo, aqui no final temos um desenvolvimento e validação de um booklet informativo que objetiva a promoção da saúde mental de mulheres grávidas com história de abuso, ok? Portanto, isto é uma metodologia que estes autores nos ofereceram para explicar como é que, porque é que e como é que organizaram a informação contida neste tal booklet. Aqui estes dois estão muito interessantes, particularmente estes aqui que foi realizado por colegas, aliás, por enfermeiros no Brasil, e que explica muito bem o processo de construção de um recurso educativo para a promoção da saúde de mulheres grávidas. Portanto, exemplos práticos e exemplos de estudos onde podem ir buscar essas referências. Aliás, este artigo que estava a falar está precisamente em português do Brasil. As ferramentas que vos falava, que já estão construídas e que seria muito interessante fazer digamos, uma ronda a nível dos profissionais ou das destinatárias relativamente à pertinência dos conteúdos e formas de melhoria. Portanto, há muita coisa publicada, a circular, nem sempre gratuita, nem sempre baseada em evidência, mas que podem utilizar, naturalmente. Estas foram produzidas pela nossa equipa e, claro que teríamos todo o gosto em que fossem revistas, avaliadas e melhoradas com o vosso contributo.
Relativamente aos vídeos, temos aqui várias, não só do nosso canal, como existem outros canais, mas pedia que dessem uma olhada em alguns dos vídeos, alguns de curta duração, outros aulas completas, no que se refere ao nosso canal. Portanto, todos estes vídeos foram produzidos por pessoas que estão a realizar mestrado ou doutoramento ou pós-graduação nesta área e são profissionais experientes. Alguns vídeos foram produzidos por professores aqui do curso. Relativamente, mudando de assunto, relativamente ao tal planeamento de um programa de promoção de estilo de vida ativo e saudável, num determinado sítio, portanto, temos todo um documento orientador relativamente ao seguimento dos vários passos que permitam que efetivamente possam usar esse documento para implementar o programa um dia. Claro que não temos tempo para tudo, portanto, aqui para a avaliação do projeto, vamos nos centrar na fase do plano, tá? Que também é interessante, por exemplo, para quem quer lançar um negócio na área e que trabalha numa clínica, trabalha num ginásio, e que, portanto, isto chamamos-lhe programa comunitário, mas os programas comunitários funcionam quando os profissionais são pagos, como é óbvio, em determinados contextos. Num contexto privado, falamos em planear uma determinada forma de negócio que reúne estas valências e portanto, os passos são perfeitamente os mesmos e podem aproveitar esta sequência de ideias que decorre dos processos da gestão de projetos, neste caso do planeamento de projetos, e que deverá resultar também num artigo que possa identificar aquilo que são os procedimentos normais. Também falaremos sobre isto com mais detalhe, para quem quiser antecipar, e temos aqui alguns artigos interessantes. Se um deles, por exemplo, que nós participámos num projeto fantástico, que foi liderado, fantástico porque teve a ver com a fragilidade, portanto, não tem nada a ver com a gravidez, nem com o pós-parto, felizmente, tem a ver com a fragilidade da população idosa, e foi um projeto financiado pela FCT, aqui há uns anos, e foi liderado pelo professor João Apóstolo, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, em parceria com a nossa escola e com outras escolas, e portanto está aqui um exemplo dessa publicação, e está aqui uma ideia que podemos seguir. Há aqui outros referenciais, há muitas publicações nesta área do Project Management, que depois também, para quem estiver interessado, podemos verificar. Exemplos de teaser, ou seja, exemplos de conteúdo digital de curta duração. Há aqui muita coisa, portanto, hoje em dia até as revistas científicas, ou algumas revistas científicas, estão a pedir
o resumo gráfico ou o resumo multimédia de um determinado artigo. Está aqui um exemplo de um desses vídeos. Há aqui outras ideias no YouTube. Está aqui uma aula de curta duração para elaborar a apresentação do projeto. Portanto, há aqui muita coisa e muita mais haverá. E que, se vocês descobrirem coisas giras, também agradeço a partilha entre todos. Infográfico. O infográfico é um dos elementos obrigatórios de qualquer estudo e qualquer projeto, portanto, cada vez mais. Estão aqui, está aqui um artigo, um pequeno artigo muito interessante sobre o papel dos infográficos na área dos cuidados de saúde. Estão aqui várias ideias e podem ir buscar mais ideias aqui ao NHS, ou seja, o National Health System de Inglaterra, que é a Direção-Geral da Saúde lá do sítio, tem muita publicação na área da saúde, na área da atividade física, que podemos ir lá tirar muitas ideias, e em inglês, felizmente, e existe todo um conjunto de infográficos que têm sido, aqui está um exemplo de um que nós traduzimos, mas que tem sido produzido quer pelo ACSM, quer pela CICEP, portanto, que é pelo Colégio Americano da Medicina do Desporto, que é pela Sociedade Canadiana da Fisiologia do Exercício, e, portanto, há muitas ideias. Por favor, evitem pedir ao ChatGPT. Se tiverem que pedir ao ChatGPT, paciência, mas existem programas vários, como o Canvas e uma infinidade de outras aplicações, em que aqui o objetivo, porque obviamente este tipo de design é feito por profissionais do design, nós não somos profissionais do design. Aquilo que estará em avaliação é a capacidade de síntese relativamente aos vários tópicos, porque e essa é a questão essencial, que depois, mais tarde, havendo essa possibilidade, um designer poderá colocar de forma mais apelativa. Relativamente ao desenvolvimento de uma aplicação informática, está em curso uma app gravidez ativa. Há várias metodologias que nós podemos ir seguindo. Como vos disse, este trabalho está em curso, espero que venha a ser financiado por um determinado programa nacional, mas há sempre margem para melhoria e para desenvolvimento deste tipo de conteúdo. Há toda uma panóplia de artigos sobre esta temática, principalmente portanto, relativamente a questões específicas da área da saúde, ou questões específicas de atividade física, e todo um conjunto de artigos que tentam avaliar a qualidade, as características, a funcionalidade de várias aplicações e, principalmente, a utilidade e portanto, a validação deste tipo de ferramenta, portanto, que é relativamente recente, no que se refere à alteração de comportamentos
não é? Quer seja da atividade física, quer seja da área da saúde, portanto, em particular durante a gravidez e o pós-parto, mas isto, claro, que se aplica a qualquer população. Relativamente às tais guidelines, portanto, os documentos oficiais de recomendações para a atividade física. Falei-vos da tal guia de prática clínica, que foi já uma melhoria daquilo que tinha sido publicado em 2019. Portanto, temos neste momento em espanhol, portanto, e português, e esta versão em português é aquela que, se alguém tiver interesse em colaborar, temos os próximos 15 dias para fechar o trabalho. Ainda há algum trabalho para fazer em termos de revisão do português, dos contributos das várias pessoas, mas é um trabalho que já está na fase de conclusão, havendo ainda margem para uma ou duas pessoas agarrarem. A única desvantagem é que terá que ser nos próximos 15 dias, uma vez que o objetivo é apresentar o documento final no Congresso da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia e Medicina Materno-Fetal, que vai decorrer em novembro no Porto. E temos as tais guidelines da Irlanda para iniciar o processo. Relativamente ao elemento de cariz científica, é claro que deverá haver alguma ligação com o elemento técnico, mas quer dizer, a ligação acaba por se fazer por via de ou nos centramos na gravidez ou nos centramos no pós-parto, ou em ambas as fases, portanto não há, temos esta ligação à partida. E, como disse anteriormente, aqui o estudo, ou os estudos, para quem optar por fazer 2 elementos científicos, poderão selecionar uma ou duas metodologias. Temos aqui algumas ideias, algumas sugestões relativamente a temas emergentes e que têm muito significado do ponto de vista da prática profissional, ok? Portanto, tentem olhar para a produção de conhecimento, mas sempre na perspectiva da transferência de conhecimento e das implicações para a prática, para as diversas práticas profissionais. Portanto, deixo aqui algumas sugestões de revisões narrativas. Deixo aqui algumas sugestões pertinentes, como por exemplo, como este exercício prático que vamos realizar mais para a frente, que tem a ver com identificar alguns aspectos da componente prática relativamente ao que existe nos documentos de guidelines e nas possíveis revisões que possamos vir a realizar. Temos aqui muitas ideias, portanto, temos muitas ideias, mas há muitas mais, portanto, e desde logo deixo aqui sugestões de leitura de revisões narrativas ou revisões sistemáticas que
foram precisamente buscar documentos de revisão, desculpem, documentos de guidelines. Podemos pensar numa revisão sistemática, portanto, uma revisão sistemática que nos dias que correm deverá implicar a existência de um protocolo e registro dessa revisão sistemática antes de realizarmos a revisão sistemática. Portanto, quem fizer isto pode optar portanto, por estes dois trabalhos, porque o protocolo da revisão sistemática conta como um estudo e a revisão sistemática conta como outro estudo. Temos guidelines atualizadas, neste caso chama-se Prisma 2020, e iremos, portanto, visitar estas normas, digamos assim. Estão aqui algumas ideias, mas, claro, há muitas mais que poderão ser realizadas e com variadíssimas temáticas, ok? Como esta aqui o walkability, que é um tema super pertinente nos dias que correm. Temos aqui algumas ideias ou algumas sugestões em termos de coisas que já estão, estudos que já estão publicados, portanto, todos os dias há coisas novas. Numa das pastinhas que vou partilhar convosco, têm acesso a muitos destes estudos que vamos encontrando e vamos colocando lá para ficarem partilhados por todos. Se optarmos pelo desenvolvimento e validação de um programa de exercício, vamos seguir outra guideline, que neste caso se chama CREDSI 2, e que tem a ver com a validação de intervenções complexas em saúde. Temos alguns exemplos de trabalhos que já realizamos relativamente à gravidez e ao pós-parto. Estudos qualitativos e quantitativos que implica principalmente a recolha a nível transversal, ou seja, cross-sectional, de dados, portanto, permite sermos mais eficientes, não é? Porque estar a pensar que vamos fazer uma intervenção de 12 semanas, se calhar fica curto, a não ser que isso já esteja em curso. De qualquer maneira, há sempre a possibilidade de realizar uma recolha em termos transversais e daí decorrer informação muito interessante. Aqui um exemplo de estudo qualitativo que foi realizado no âmbito do mestrado da Marta Fernandes. Temos aqui outros exemplos de estudo qualitativo. Por exemplo, a validação da organização de um workshop sobre estas temáticas. Este trabalho, por exemplo, teve na base dos referenciais da formação que depois produzimos a nível europeu. Aqui mais ideias. Relativamente ao protocolo, temos também guidelines que neste momento foram atualizadas e chama-se Spirit 2025 e Consorte 2025, porque saíram ao mesmo tempo. E isto é uma guideline que provavelmente alguns conhecem e que o Spirit tem a ver com
eu quando quero implementar um protocolo, vou utilizar um protocolo de uma intervenção, eu vou utilizar esta metodologia, e quando vou fazer o report dessa intervenção, vou utilizar o consorte. É basicamente a mesma coisa, mas o Spirit fala no futuro e o consorte refere-se ao passado. Ou seja, o que é que eu quero fazer e o consorte diz-nos o que é que fiz. Ok? Também falaremos sobre este assunto com mais detalhe. Existe uma checklist e uma orientação. Temos aqui vários exemplos de quer de protocolo, quer de RCT, ou seja, estudo de intervenção, e estudo piloto. Portanto, o estudo piloto, porventura, poderá ser mais execuível nesta linha. Portanto, estudo piloto é um tipo de estudo que é perfeitamente possível de realizar durante a pós-graduação, se tivermos intervenções mais curtas, ou mesmo a nível de mestrado, utilizamos muito esta metodologia, neste caso, aqui no âmbito do mestrado realizado pela Carla Brites Lagos, e normalmente, quando queremos conceber um protocolo e para uma intervenção, começamos por fazer um estudo piloto, que é basicamente uma versão mais simplificada de uma intervenção. Para cada um destes palavrões que referi, ou seja, que são linhas orientadoras de várias metodologias, existe um documento específico, mas já agora este artigo é de leitura obrigatória, porque que está muito interessante e nos ajuda a perceber qual é o interesse de nos guiarmos por estas guidelines, passo a expressão, e outra questão que poderemos abordar depois com mais profundidade tem a ver com os projetos que estão em curso, nos quais poderão colaborar. São projetos financiados, portanto, são projetos acreditados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, o que do ponto de vista curricular tem bastante interesse, e do ponto de vista da credibilidade estão envolvidos uma equipa multidisciplinar de investigadores, e temos neste momento 4 mestrandos e 3 doutorandas envolvidas neste projeto. Entretanto, já foi apresentado mais outro que envolve vários hospitais. Temos um projeto europeu que tem a ver com a grávida atleta, se alguém tiver interesse nesta temática. Temos muitos exemplos de trabalhos que já foram realizados a nível do mestrado de atividade física e saúde, e claro que já temos também muitos exemplos do que foi feito ao nível da pós-graduação, embora os trabalhos da pós-graduação não estão no repositório, ao contrário dos de mestrado, e vamos ficar por aqui. Não sei se estão muito assustadas, não estão. Eu sei que isto é muita informação, mas aquilo que é o objetivo é que possam ir pensando nestas possibilidades e nestas ideias, e, portanto, vou de imediato disponibilizar a apresentação.
Daqui a cerca de uma semana e meia, espero que já tenham tido a oportunidade de até se calhar de conversar uns com os outros e vamos fazer uma ronda, ok? Para percebermos como é que vamos organizar as ideias e permitir um melhor acompanhamento, ok? Portanto, esta aula vamos ficar por aqui, portanto, é meia sessão relativamente ao projeto final. Ainda bem que já estamos a falar deste assunto. Para a semana vamos continuar a nossa, portanto, as temáticas relacionadas com a Unidade Curricular de Saúde e Estilo de Vida na gravidez e pós-parto, e quando voltarmos a ter aula sobre o projeto final, que será na semana seguinte, vamos ter tempo de olhar para cada um destes tipos de trabalho, mas o que eu quero, em primeira instância, é fazer uma ronda para perceber do vosso interesse em colaborar, quer uns com os outros, ou o vosso interesse relativamente aos tipos de estudo a realizar ou aos tipos de recurso a realizar, ok? Porque com certeza todas as ideias que aproveitar as ideias que estão ali ou trazer novas ideias é sempre produtivo, ok? Pronto, uma pequena exceção. Se alguém estiver interessado em ainda entrar no tal trabalho de verificação da tradução das guias espanholas, eu agradeço. Agradeço e agradeço que me indiquem, porque precisamos mesmo de fechar o assunto. Portanto, relativamente às outras temáticas, espero que tenham tempo para refletir, ver esta gravação e depois falamos mais para a frente.